Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir pra você clicar no gostei, tá? Porque isso me ajuda muito, gente, de verdade, ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte dessa família. Gente, já tem tanto tempo que eu não falo essa introdução aqui nos meus vídeos, que eu já sento aqui, mediante o Espírito Santo, eu já vou e falo aquilo que Deus, colocou no meu coração e eu acabo esquecendo muitas das vezes, mas é muito importante, tá, gente? Vocês clicarem no gostei, tá? E se inscreverem no canal e clicar no sininho de notificações, tá? Quando vocês clicarem, a gente tem que clicar assim, receber todas, tá? Tem gente que fala, Bruna, há muito tempo que eu não sou notificada. Bruna, há muito tempo que eu não recebo seus vídeos, gente. Se você não clicou no sininho, clica lá no sininho e clica na opção receber todas as notificações. E o YouTube, gente, hoje em dia ele tá flopando muitos canais, não é só o meu, tá? E não é só canais com conteúdo cristão que ele tem flopado, não, é muitos canais mesmo. Por isso que tem muita gente que já desistiu praticamente do YouTube, porque o YouTube não tem entregado mais os conteúdos, então fica muito difícil, entendeu? Porque é trabalhoso, sabe, gente? É muito trabalhoso você sentar, você gravar, você editar, você postar. Então, tudo isso dá trabalho. Ainda mais quem posta conteúdo cristão. Então, é mais responsabilidade ainda, porque você tem que orar, você tem que clamar, você tem que buscar em Deus uma direção, uma instrução, o que você vai falar, o que você vai abordar, como que vai falar. Então se torna mais complicado ainda. E para chegar o YouTube não entregar os vídeos. E hoje em dia o YouTube tem usado muito o método de assim, ele só tem entregado os vídeos para as pessoas que têm sido assíduas, sabe? Assim, realmente pessoas que assistem os vídeos. Vamos supor que você assiste hoje, aí você fica daqui um mês ou daqui a 2 meses sem assistir o meu conteúdo, o YouTube ele não vai te enviar os meus vídeos. Por mais que você esteja clicado lá no sininho e ter posto na opção receber todas as notificações, o YouTube ele não vai te notificar. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube vai entender de que você não tá mais gostando desse tipo de conteúdo, entendeu? Por mesmo você clicando lá em receber as notificações, ele não vai te notificar. Por quê? Porque ele vê que você não tá mais consumindo aquele tipo de vídeo, aquele tipo de conteúdo. Então ele acaba não notificando, entregando os vídeos. Então é por isso que tem muita gente que para assim de assistir o canal, né? Assiste por um tempo, daqui a pouco para de assistir, fica muito tempo sem assistir. E a pessoa, quando vai vir assistir, ela vai vir porque ela sente saudade, ou o Espírito Santo de Deus lembra ela, vai lá no canal da Bruna Queiroz. Aí a pessoa entra no meu canal e vê que tem vídeo, aí às vezes eu sempre vira e mexe, tem comentário aqui, nossa Bruna, quanto tempo que eu não te assistia, quanto tempo o YouTube não me notifica teus vídeos, quanto tempo, né, eu não assistia teus vídeos e tal, etc. Mas por quê? Por conta disso, entendeu? O YouTube, ele só tem entregado, assim, certinhas notificações, que é algo muito difícil de acontecer nos últimos tempos. Quando a pessoa é assídua, quando a pessoa consome ali diariamente o conteúdo, tá? Então fica aí também a dica para vocês, se caso você que esteja assistindo o vídeo não esteja recebendo, tá? As notificações, os conteúdos que eu tenho postado aqui no YouTube é devido a isso, tá? Tenta ser mais assíduo, tenta assistir mais os conteúdos, para que o YouTube venha a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que você gosta de consumir esse conteúdo e ele venha te notificar, tá? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como saber que eu tenho um dom espiritual, tá? Eu já gravei um vídeo relacionado a esse tema, mas já tem muito tempo mesmo que eu gravei esse vídeo e eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a esse tipo de assunto. Ah, como que eu sei que eu tenho um dom espiritual? Como que eu sei que eu recebi um dom da parte do Senhor? Então, gente, eu vou contar aqui a minha experiência, tá bom? De acordo com o que aconteceu comigo, possa ser que com você
ocorra de forma diferente, tá? Eu não tô dizendo aqui que a forma que aconteceu comigo é a forma correta, é o que vai acontecer e etc. Com você pode ocorrer de Deus se manifestar de forma diferente, tá? Eu vou falar da forma que aconteceu comigo, a minha experiência, tá bom? Então, gente, logo assim, quando eu aceitei a Jesus, que eu levantei as minhas mãos, que eu confessei ao Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida, eu passei, né, o Espírito Santo de Deus, né, passou a colocar no meu coração um anseio muito grande pelos dons espirituais. E nesse anseio, nesse desejo, eu comecei a clamar muito, eu comecei a buscar muito, eu comecei a meditar muito na palavra, estudar a Sagrada Escritura, e eu comecei a pedir ao Senhor um dom especificamente. Depois vieram outros, né, que eu anseiei e desejei. Mas assim, o primeiro que assim eu senti assim queimar dentro do meu coração, e que eu ia na igreja e eu via, sabe, o manifestar de Deus através daquele dom na vida da pessoa, eu ficava maravilhada, eu ficava impactada, eu falava assim, meu Deus, que coisa linda, eu quero este dom, sabe? E eu ansei muito, gente, muito mesmo por esse dom. E foi um dom que eu clamei muito a Deus, que eu pedi muito ao Senhor. Fiz campanha de oração, fiz propósito em jejum, pedi, insisti, busquei, perseverei muito até o Senhor me conceder, que foi o dom de profecia, tá? Eu sempre achei esse dom muito lindo, sabe? Quando eu via Deus ministrar através de alguém, mediante este dom, eu ficava impactada, eu ficava maravilhada com aquele mover, com aquele manifestar do Senhor. Então, eu sei muito no meu coração pelo dom da profecia. E eu clamei muito a Deus, eu pedi muito ao Senhor, foram bastante tempo, tá? Foi alguns anos, não foi meses, não foi dias, foi alguns anos que eu levei, assim, em busca, em oração, clamando, pedindo ao Senhor, até que Deus me concedeu. E como que eu descobri que Deus havia me concedido este dom? Então, gente, a minha experiência, eu consegui saber que Deus havia me dado este dom. A primeira coisa foi que Deus usou uma pessoa para mim, para falar que ele havia me concedido este dom. Então, a primeira coisa que aconteceu, que ocorreu e que fez com que eu soubesse que eu havia, recebido da parte do Senhor este dom, foi Deus ter usado uma pessoa para mim. Então, Deus usou uma pessoa específica, veio até a mim, e ali Deus, usando aquela pessoa, falou que Deus havia me concedido este dom. E logo assim, quando eu ouvi isso, eu fiquei muito alegre, fiquei muito contente, mas até então, Deus não havia me usado neste dom. Então, a primeira coisa que ocorreu foi eu saber, Deus trouxe ao meu conhecimento de que ele já havia me concedido este dom usando, uma pessoa. Então, logo depois que eu tomei conhecimento de que eu havia recebido de Deus este dom, então houve um dia que eu fui no culto, era um culto normal de adoração a Deus. E ali estava uma atmosfera muito grande de glória, de poder. A gente via a unção, a gente via, sabe, ali o manifestar do Espírito Santo, aquela graça, sabe, derramada sobre a igreja. A gente sentia que o Espírito Santo de Deus estava ali, estava se manifestando. A gente via, o mover, o sobrenatural do Senhor. E ali Deus começou, a usar algumas pessoas. E dentre dessas algumas pessoas que Deus começou a usar de forma grandiosa e poderosa, eu fui uma delas, tá? E assim, gente, foi algo que eu não tava esperando, foi um momento em que eu não, assim,
imaginei de que iria acontecer. Foi algo assim muito espontâneo, sabe? Muito natural mesmo. Foi no tempo do Senhor, no querer do Senhor. Eu estava ali ligada com o Senhor. Eu lembro que nesse culto eu estava muito ligada ali com o Senhor, adorando a Deus, glorificando, exaltando, bendizendo o santo nome do Senhor. Estava bem ligada ali no Espírito Santo, com meu coração bem aberto ali, sabe? Para o Senhor manifestar a sua glória, o seu poder, me usar como instrumento, uma ferramenta, como canal de bênção na mão dele. Então eu tava ali adorando ao Senhor, até que havia uma irmã lá na igreja. Eu conheci essa irmã, não era muito íntima dessa irmã, porque ela era filha de uma outra irmã lá da igreja, e ela não era uma pessoa que ela era cristã. Ela ia de vez em quando, né, lá na igreja cultuar o Senhor, mas ela não era cristã. E ali naquela atmosfera, naquela glória, naquele poder ali sendo, né, manifestado através do Espírito Santo, Deus começou a queimar muito, mas muito mesmo dentro de mim, dentro do meu coração. Eu ouvi aquela voz dizer: vai até tal pessoa, sabe? Eu nitidamente ouvia aquela voz dizer: vai até aquela pessoa, vai até aquela pessoa. E eu relutei muito, sabe, gente? Porque nesse tempo, nessa época, eu não tinha discernimento espiritual, eu não tinha muita experiência com o Senhor, era uma experiência nova que eu estava vivenciando naquele momento. Então eu fiquei com muita dúvida mesmo, se aquilo era de Deus, se aquilo era vindo realmente, né, do Espírito Santo, ou se era algo emocional, ou se era algo vindo de mim. Então assim, eu relutei muito, ficou aquela briga interna, sabe, entre carne e espírito. Vou, não vou, será que é, será que não é? Gente, terrível essa sensação. Então ali eu acabei que deixando que a dúvida entrar no meu coração, sabe? Ao ponto de eu começar a questionar, indagar: será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é o Espírito Santo? Será que não é o Espírito Santo? Assim, e pela misericórdia, eu creio que Deus viu a sinceridade do meu coração. Eu creio que Deus olhou para dentro de mim e viu que através dessa indagação, desse questionamento, isso era referente a eu ter muito temor a Deus, sabe? De não querer pecar, de não querer transgredir, porque o Senhor, Ele discerne as intenções do nosso coração. Ele discerne todos os nossos pensamentos. Então Deus, Ele sabe que eu não estava ali indagando, questionando no sentido de, sabe, de questionamento: Deus, não sei o que, não. Deus, eu creio que discerniu que essa questão minha, né, de indagar, de questionar: será que é Deus, será que não é Deus, será que é o Espírito Santo, será que não é, foi relacionado a eu ter temor, sabe, ao Senhor, e eu não querer pecar, transgredir contra os princípios de Deus. Então eu creio que Deus discerniu essa intenção do meu coração. Então eu ouvi aquela voz muito forte bradar dentro de mim e falar: vai até a pessoa. Deus me disse o nome da pessoa e falou para mim ir até a pessoa. E ali naquela relutância chegou um momento que Deus derramou um poder tão assim grande sobre mim. Eu senti uma autoridade muito grande, gente, muito grande. Por mais que não apareça para vocês aí nos vídeos, eu sei que às vezes quando eu falo, né, que eu sou, as pessoas, muita gente fala assim: não acredito que você é, não acredito, Bruna, porque não parece. Mas sim, gente, eu sou extremamente tímida, muito mesmo, gente. Até hoje eu luto contra, né, essa timidez, contra a vergonha. Eu melhorei muito muito mesmo, gente, porque antes eu era bem pior mesmo. Deus foi trabalhando, Deus foi, né, melhorando essa questão minha em relação à timidez. E assim, eu falo com toda clareza, se fosse por mim, Bruna, normal, ser humano, eu jamais iria até aquela pessoa. Eu não teria ido de jeito, maneira, eu teria ido. Então assim, naquele momento ali eu senti uma autoridade muito grande vindo do céu mesmo, uma autoridade.
Eu não sei explicar, gente, só mesmo você vivenciando, você passando para você entender isso que eu tô falando aqui com vocês, porque só em palavras não é o suficiente, não tem como, assim, passar literalmente qual foi o sentimento, a sensação que eu tive. Mas assim, é uma autoridade, sabe? Você sente uma graça, um poder, uma virtude muito grande, você sente que é algo vindo do alto, algo vindo do céu. Você consegue entender que não é algo vindo de você mesmo, entendeu? Ainda mais sendo eu, uma pessoa extremamente tímida, vergonhosa, eu jamais iria até aquela pessoa e iria falar qualquer outra coisa para aquela pessoa, a não ser por intermédio do Senhor. Então eu senti, né, essa autoridade muito grande vindo de Deus, e chegou um momento que eu não consegui. Deus pegou e me levou até aquela pessoa, sabe? E Deus foi me falando tudo a respeito da vida daquela pessoa, sabe? Deus foi me revelando coisas que eu não sabia sobre ela, sobre a vida dela, porque eu não convivia com ela, eu não sabia da conduta dela, eu não sabia dos pensamentos, dos sentimentos que ela tinha, e Deus foi me revelando, e conforme Deus ia me revelando, eu ia falando para ela, sabe? E a confirmação de que aquilo que eu estava falando era algo vindo de Deus, algo vindo do céu, que ela chorava muito, gente. Ela chorava literalmente muito, 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 muito mesmo. Conforme eu ia falando para ela, verbalizando aquilo que Deus me trazia, me revelava, né? Me dizia, ela chorava muito, mas muito, muito, muito mesmo, sabe? Então ali naquele momento eu vi que era algo divino, era algo vindo de Deus realmente, não era algo vindo de mim, porque eu não conhecia a vida dela, sabe? Ela só ia ali na igreja esporadicamente, alguns cultos, ela não era cristã, ela então não sabia. Eu conhecia sim a mãe dela, mas também não tinha muita intimidade, era assim, mais paz do Senhor, tudo bem, mas não era aquela coisa, sabe, íntima de saber da vida, sabe, da pessoa, não tinha isso. Então tudo aquilo que eu falei para ela, que eu entreguei a ela, era algo que só Deus sabia, só o Senhor sabia, sabe? E ali ela chorava muito. E logo assim, depois que eu terminei de ministrar ali, depois que Deus, né, terminou de me usar ali para ela, eu sentei no meu lugar, gente, sério. O diabo, ele lançou uma seta tão grande, mas tão grande na minha mente, que quando eu fui, eu já senti aquela dúvida dentro de mim, já ficou aquela batalha. Depois que eu fui, que Deus fez tudo e etc., logo após, dizendo, o inimigo colocou uma seta muito grande na minha mente, muito grande, dizendo assim: você não foi usada por Deus, tudo que você falou foi da carne, isso é emocional, isso não é nada de Deus. Sério, gente, logo depois quando eu acabei de ser usada por essa pessoa, o diabo começou a colocar isso na minha mente, no meu coração. E ali eu fiquei muito angustiada, comecei a ficar meio angustiada, porque eu comecei a entrar em, sabe, assim, um certo desespero. Ai, meu Deus, pequei contra Deus, pequei, Senhor, me perdoa. Comecei ali, sabe, a orar, clamar o sangue de Jesus, pedir perdão se tinha sido da carne, se foi algo emocional, se não foi algo vindo do Senhor. Gente, foi horrível, horrível. Mas como que Deus conhece, mais uma vez, conhece o nosso coração, ele discerne as intenções do nosso coração, e Deus viu que o diabo havia me setado ali, lançado uma seta, sabe? Para que eu criasse dúvida dentro de mim de que não havia sido Deus, de que não havia sido o manifestar, o poderio de Deus sobre a vida daquela pessoa, sabe? Deus foi lá e usou o meu pastor. Logo assim que eu terminei e eu comecei a sentir essas coisas dentro de mim, Deus tomou o meu pastor, sabe, ali, com muita autoridade, e ele pegou e virou pra mim e falou assim: Bruna, foi o Senhor. Não tenha dúvida, não deixa o inimigo colocar isso no teu coração, porque foi o Senhor. Foi o Senhor quem te usou. Você foi um instrumento, você foi uma ferramenta, e Deus te usou no dom da profecia. Quando ele falou aquilo ali, gente, eu chorei, mas eu chorei muito, não foi pouco não, eu chorei muito, muito, muito. Chorei primeiro de alívio,
assim, dando graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, não foi de mim, não pequei, não transgredi contra o Senhor. Porque assim, eu sempre tive muito temor a Deus, muito temor mesmo. Então assim, eu sempre tive esse cuidado, esse zelo para não falar nada de mim mesma, nada assim de forma emocional. Eu sempre busquei assim Deus, para Deus me orientar, para Deus me instruir, para Deus me dar discernimento. Só que, como eu disse, eu não tinha experiência porque eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha vivenciado isso, então era algo novo, então eu não sabia lidar. Eu não tinha ainda recebido da parte do Senhor o dom de discernimento de espírito, então eu não sabia, não tinha como eu discernir ali se era o Espírito de Deus ou se não era o Espírito de Deus, entendeu? Então Deus, ele foi ali, usou meu pastor de forma grandiosa para me falar tudo aquilo ali, e eu chorei de alívio e depois eu chorei de alegria, de felicidade, porque era um dom que eu sempre almejei, ansiei, desejei no meu coração. Foi um dom que eu clamei muito, que eu pedi muito, que levou anos para mim receber da parte de Deus. E depois de ver, sabe, de que Deus estava ali, sabe, me usando como instrumento, como uma ferramenta, sabe, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, eu glorifiquei muito ao Senhor. Então, gente, essas foram as duas formas que aconteceu comigo. Essa foi a minha experiência, tá? Então, eu não vou dizer aqui que na tua vida vai acontecer dessa forma que aconteceu comigo. Não, porque Deus, ele trabalha na vida de cada ser humano, de cada indivíduo de forma diferente, entendeu? Talvez você vai tomar conhecimento de que você recebeu de Deus algum dom espiritual, talvez de outra forma, talvez não vai ser dessa forma, sabe? Talvez o próprio Deus é quem vai te revelar, é quem vai te dizer, é que vai te mostrar, talvez vai ser de outra forma, tá? Mas essa foi a minha experiência, essa foi a forma que aconteceu comigo, e assim, gente, essa experiência ficou pra minha vida toda, sabe? E quando eu falo, quando eu lembro, é como se isso acontecesse, sabe, há poucos dias, sabe? Parece que foi ontem que aconteceu. E eu levo assim no meu coração essa experiência que eu tive com Deus e nunca mais esqueci. Toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar com alguém, de falar com alguém, eu sempre compartilho, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Então, se você tem aí clamado, se você tem aí buscado em Deus algum dom espiritual, que você venha orar a Deus, que você venha clamar ao Senhor, que você venha falar com Deus para que Ele venha se manifestar a você, para que Ele venha falar com você. Se for necessário usar alguém, ou até mesmo falar com você através, de sonho, através de visões, através da Sagradas Escrituras, Deus manifestar esse dom te usando de forma grandiosa, porque eu não sei qual é o dom que você almeja, que você deseja, mas que você continue a buscar, continue a pedir, a ansiar, a desejar, porque o Senhor, ele é poderoso, ele faz e ele quer que nós sejamos um instrumento, uma ferramenta nas suas mãos, tá? Então foi isso, gente, essa foi a minha experiência, espero que esse vídeo te ajude, te edifique, te esclareça, tire suas dúvidas. Se restar mais dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu irei responder, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima.